Você já sentiu aquela pontada de dúvida, aquela sensação de que algo está faltando, que a história que nos contaram é apenas uma parte, e a outra, onde ela se esconde? Mistérios, enigmas, sussurros do passado que se recusam a ser silenciados, civilizações perdidas, desaparecimentos inexplicáveis, artefatos que desafiam a lógica. O que realmente aconteceu? O que a humanidade escondeu? Ou o que a própria Terra engoliu? Prepare-se para mergulhar no abismo do desconhecido, onde a verdade é mais estranha que a ficção, onde cada resposta gera mais perguntas. Você está pronto para questionar tudo, para sentir o frio na espinha? O passado não é um livro fechado, é um labirinto, e você está prestes a entrar. O desaparecimento de Roanoke, a colônia fantasma. Imagine um grupo de colonos, cheios de esperança, de sonhos. Eles desembarcam em uma terra nova, selvagem, na costa da América do Norte. Fundam Roanoke, a primeira tentativa inglesa de colonização permanente. Um novo começo, uma promessa de futuro. Mas em 1590, quando um navio de suprimentos finalmente retorna à colônia, o que encontram? Silêncio, ruínas e um mistério que perdura por séculos. Você consegue sentir o arrepio? A sensação de vazio que deve ter tomado aqueles que retornaram? As casas estavam vazias. Não havia sinais de luta, nem corpos, apenas uma palavra esculpida em um poste: Croatoan. E as letras Cro gravadas em uma árvore próxima. O que aconteceu com as mais de 100 pessoas, incluindo mulheres e crianças? Elas foram massacradas, assimiladas por tribos nativas, fugiram? Ou algo mais sinistro, algo que desafia a nossa compreensão, as levou? Esse é o mistério da colônia perdida de Roanoke, um enigma que se recusa a ser desvendado. Gerações de historiadores, arqueólogos e curiosos tentaram preencher as lacunas, mas a névoa do tempo e a ausência de evidências concretas transformam cada teoria em mera especulação. Pense na angústia, na incerteza, não apenas para os que buscavam os colonos, mas para nós, que ainda hoje nos perguntamos: como uma comunidade inteira pode simplesmente desaparecer sem deixar rastros claros? Roanoke nos confronta com a fragilidade da existência humana diante da natureza indomável e do desconhecido. Ela nos lembra que, por mais que tentemos controlar o ambiente, há forças maiores em jogo, e que, às vezes, a história se recusa a nos dar as respostas que tanto ansiamos. O que você faria se seus entes queridos desaparecessem sem deixar vestígios? Você desistiria da busca? Ou dedicaria sua vida a desvendar o mistério? O manuscrito Voynich, a linguagem que ninguém consegue ler. Agora, imagine um livro antigo, escrito à mão, com ilustrações estranhas de plantas que não existem, símbolos astrológicos bizarros e figuras femininas em banhos misteriosos. Mas o mais intrigante de tudo, ele está escrito em uma língua que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu decifrar em mais de 600 anos. Você consegue sentir a frustração? A curiosidade ardente que um objeto assim desperta? Este é o manuscrito Voynich. Descoberto em 1912 pelo livreiro Wilfrid Voynich, este códice de 240 páginas é um dos maiores mistérios da criptografia e da história. Ele desafiou os maiores linguistas, criptógrafos e historiadores do mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando os melhores decifradores de códigos foram mobilizados para tentar entendê-lo, até os dias de hoje, com a ajuda de inteligência artificial, o manuscrito permanece um enigma impenetrável. Seria ele um tratado científico perdido de uma civilização desconhecida? Um grimório de magia? Uma farsa elaborada, criada para enganar? Ou talvez, e essa é a parte que mais nos perturba, uma linguagem tão complexa e única que nossa mente moderna ainda não está preparada para compreendê-la? As teorias são tantas
quanto às tentativas de decifração. Alguns acreditam que é um dialeto esquecido, outros que é um código militar. E há quem diga que é uma obra de arte conceitual, sem significado literal algum. O manuscrito Voynich nos confronta com os limites do nosso próprio conhecimento. Ele nos lembra que, por mais que avancemos, ainda existem segredos profundos que a humanidade não conseguiu desvendar. Ele nos convida à humildade diante do desconhecido e à persistência na busca por respostas. O que você faria se tivesse em suas mãos a chave para decifrar o maior mistério linguístico da história? Você se sentiria um desbravador? Ou o peso da responsabilidade seria grande demais? Ele nos sussurra que há mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar, e que a beleza da existência reside muitas vezes naquilo que ainda não compreendemos. Você está disposto a aceitar que nem tudo tem uma resposta fácil? O Voo Final, de Amélia Earhart. Um ícone engolido pelo oceano. Agora vamos para um mistério mais recente, mas igualmente enigmático, que ainda assombra a imaginação popular. O desaparecimento de Amélia Earhart. Imagine uma mulher à frente de seu tempo, uma pioneira da aviação que desafiou os céus e as convenções sociais. Ela era a personificação da coragem, da ambição, da liberdade. Então, em 1937, durante uma tentativa de circunnavegar o globo, ela simplesmente desapareceu sobre o vasto e impiedoso Oceano Pacífico. Você consegue sentir a mistura de admiração e tristeza que essa história evoca? Amélia Earhart e seu navegador, Fred Noonan, estavam em uma das últimas etapas de sua épica jornada. O mundo inteiro acompanhava, prendendo a respiração a cada transmissão de rádio. Mas, em algum ponto entre a Nova Guiné e a Ilha Howland, o contato foi perdido, para sempre. Buscas massivas foram realizadas envolvendo navios e aviões, mas nenhum vestígio da aeronave, nem de seus ocupantes, jamais foi encontrado. Apenas o silêncio do oceano. O que aconteceu com Amélia? As teorias são muitas e variadas, cada uma mais intrigante que a outra. Eles ficaram sem combustível e caíram no mar. Fizeram um pouso forçado em uma ilha remota e morreram de fome ou sede. Foram capturados pelos japoneses, que na época estavam expandindo sua influência no Pacífico. Ou, como alguns sugerem, ela era uma espiã americana em uma missão secreta e seu desaparecimento foi parte de uma operação encoberta. O mistério de Amélia Earhart não é apenas sobre um avião perdido, é sobre a fragilidade da vida, mesmo para os mais audaciosos. É sobre a vastidão e a indiferença da natureza, que pode engolir os maiores feitos humanos sem deixar rastro. E é sobre a nossa própria necessidade de encontrar respostas, de dar um fim a histórias que permanecem abertas, incompletas. Por que nos apegamos tanto a esses mistérios? Talvez porque eles nos lembram que, por mais que a ciência avance, ainda há um espaço para o inexplicável, para o que está além da nossa compreensão. O que o desaparecimento de Amélia Earhart nos diz sobre a busca humana por significado, por aventura, por transcender os limites? E o que você faria se tivesse a chance de desvendar um mistério tão profundo? Você se arriscaria a ir onde ninguém foi antes, mesmo sabendo que talvez nunca mais volte? A história de Amélia é um lembrete pungente de que a vida é uma jornada e que, às vezes, o maior legado não é a chegada, mas a coragem de partir. Qual é o seu próprio voo final? Aquela aventura que você sonha em realizar, mesmo que o destino seja incerto? Conclusão: o eco do inexplicável, o chamado do desconhecido Roanoke, o manuscrito Voynich, Amélia Earhart. 3 histórias, 3 abismos de mistério que nos confrontam com os limites da nossa compreensão. Eles nos lembram que, por mais que a humanidade se esforce para catalogar, explicar e controlar,
há sempre um espaço para o inexplicável, para o que desafia a lógica e a razão. E talvez seja exatamente aí que reside a verdadeira magia da existência. Esses mistérios não são apenas lacunas no nosso conhecimento, são convites. Convites para a curiosidade, para a investigação, para a humildade. Eles nos forçam a questionar, a buscar, a aceitar que nem todas as perguntas têm respostas fáceis. E que, às vezes, a beleza está na própria jornada de busca e não na chegada. O que esses enigmas do passado nos dizem sobre o nosso presente? Que o mundo ainda é um lugar vasto e maravilhoso, cheio de segredos, esperando para serem descobertos. Que a aventura não está apenas nos livros de história, mas na nossa própria capacidade de olhar para o desconhecido com olhos de criança, com a mente aberta e o coração corajoso. Qual é o mistério que mais te intriga? Qual é a pergunta que te tira o sono? Não se contente com as respostas prontas. Ouse questionar. Ouse explorar. Ouse aceitar que o universo é muito maior e mais complexo do que podemos imaginar. Se este vídeo acendeu uma chama de curiosidade em você, se ele te fez sentir o arrepio do desconhecido, então a nossa missão foi cumprida. Compartilhe esta jornada com aqueles que você ama, com aqueles que também se encantam com os mistérios do mundo. Deixe um comentário com o seu maior enigma. Juntos, podemos manter viva a chama da curiosidade e continuar a explorar os cantos mais sombrios e fascinantes da história. Porque é nos mistérios que encontramos a nossa própria humanidade.